Oi, turminha! Que bom ter você aqui juntinho comigo de novo, mais uma vez. Gostaria de convidar você para a gente fazer uma coisa diferente. Vamos ver a extensão do amor de Deus através dos nossos movimentos. Vamos lá? O amor de Deus é tão grande que Ele me cerca pela direita, Ele me cerca pela esquerda, Ele me cerca pela frente e Ele me cerca por trás. Como o amor de Deus é grande! O amor de Deus ele é infinito. Ele está sobre mim e sobre você. E sobre a nossa família. O amor de Deus é o sentimento mais maravilhoso que nós podemos receber do Senhor para passar para as outras pessoas. Vamos cantar uma musiquinha? Hoje eu gostaria de cantar com vocês a musiquinha de uma pessoa que não conhecia o amor de Deus. Mas ele passou a conhecer. Vamos cantar comigo? Faz assim. Zaqueu pequeno, quase um anão, desejava ver Jesus. Então subiu numa árvore lá, onde a rua o mestre conduz. E o Salvador para ele olhou, quando ia por ali passar. E disse, Zaqueu, desce depressa, pois em sua casa vou posar. Pois em sua casa vou pousar. E bem depressa Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus. E com alegria recebeu Jesus. Legal, né? Agora nós vamos para a nossa história. Até mais! Hoje nós vamos aprender sobre o primeiro fruto do Espírito. Você lembra de qual fruto estou falando? Muito bem, é o amor. E o versículo que nós usamos como referência a este fruto está na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44. E o que diz nesse versículo? Você se lembra? Muito bem! A palavra de Deus nos diz no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44, que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Mas antes, eu vou contar a história de um homem muito rico. Ele tinha um coração egoísta. Ele só pensava em dinheiro e nas coisas que ele podia comprar e não se importava com os outros. Ele não se importava se as pessoas eram prejudicadas pelo que ele fazia e do jeito que ele fazia. As atitudes desse homem afastavam ele das pessoas, porque ninguém queria ficar perto dele. Um dia, ele ouviu falar que Jesus ia passar na sua cidade, em Jericó. E ele ficou muito curioso, porque ele queria conhecer Jesus. Todas as pessoas queriam conhecer Jesus, porque Jesus era aquele que pregava a salvação, aquele que curava os doentes. Então, este homem, ele queria ver Jesus de qualquer maneira. Vocês já sabem de quem eu estou falando? Hum, isso mesmo, eu estou falando de Zaqueu. Pessoal, mas só que tinha um probleminha. Para Zaqueu ver Jesus, não era tão fácil assim. Ele era muito baixinho. E por todo lugar onde Jesus passava, multidões o seguiam. E quando Jesus chegou em Jericó, não foi diferente. E no meio de toda aquela multidão que também queria ver Jesus, ele não conseguia olhar, ele não conseguia ver, ele não conseguia achar Jesus. Ah, só que tinha um outro problema. As pessoas não deixavam ele passar, porque as pessoas não gostavam dele, porque ele era um cobrador de impostos. E olha, ele roubava o dinheiro das pessoas.
porque ele não cobrava os impostos corretamente. Ele cobrava sempre a mais, porque ele pegava o dinheiro dessas pessoas e guardava para ele. Isso é roubar. Mas Zaqueu estava decidido que ia ver Jesus de qualquer jeito. Sabe o que ele fez? Ele viu uma árvore e teve uma ideia. Ele pensou assim: vou correr até aquela árvore e lá de cima eu vou conseguir ver Jesus. Só que o que Zaqueu não sabia é que Jesus também veria ele. Jesus chegou bem debaixo da árvore onde Zaqueu estava e disse assim: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. O coração de Zaqueu disparou de alegria. Jesus vai ficar em minha casa! As pessoas, quando ouviram o que Jesus disse, começaram a se queixar. Como assim? Jesus vai se hospedar na casa de um pecador? E bem depressa, Zaqueu desceu daquela árvore e levou Jesus até a sua casa. Então, eles conversaram bastante e Zaqueu ficou ouvindo com bastante atenção tudo o que Jesus falava. Jesus sabia que Zaqueu tinha muitos inimigos, mas mesmo assim, Jesus amou Zaqueu. Jesus contou para Zaqueu todo o plano de salvação que Deus tinha para ele. O coração de Zaqueu começou a se encher de amor por Jesus, até que Zaqueu pediu perdão para Jesus. Zaqueu confessou que roubava as pessoas, mas que estava arrependido e que ele iria devolver 4 vezes mais de tudo aquilo que ele tinha roubado. E ainda mais, ele ia dividir a metade de todos os seus bens com os pobres. Jesus ficou tão feliz que disse assim: Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. Vocês querem saber como ficou o coração de Zaqueu? Ele não tem mais aquele coração triste, mal-humorado, que só pensa em dinheiro. Zaqueu convidou Jesus para morar em seu coração e agora seu coração está feliz. Agora Zaqueu sente amor e se esforça para ajudar outras pessoas, assim como Jesus ensinou, que devemos amar uns aos outros. E você que está ouvindo essa história, você ama? Você tem um amiguinho ou uma amiguinha ou conhece alguém que faz mal para as pessoas? Que não se importa como as pessoas se sentem, que distrata as pessoas, que faz mal e as pessoas ficam tristes por causa disso, ou até mesmo você se entristece. Você já sabe, né? O que você precisa fazer por essa pessoa. Aham, muito bem. Você deve amar essas pessoas e orar por elas. Mostrar para essas pessoas que você tem um amigo, que esse amigo é Jesus. E Jesus é o amigo melhor. Então, turminha, o nosso fruto de hoje é o amor. Vamos relembrar o versículo de Mateus, capítulo 5, versículo 44? Jesus diz assim, na sua palavra: Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Assim como Jesus amou Zaqueu, ele deu a oportunidade para mudar sua maneira de agir e pensar, nós também precisamos amar os nossos inimigos e orar por eles, para que se arrependam de serem maus e peçam para Jesus morar em seus corações. E também pedir para Jesus para cuidar do nosso coração, para não sermos egoístas como Zaqueu foi e só pensar nas coisas deste mundo. Vocês viram, turminha, como o amor vai muito mais além do que o sentimento de amarmos só aquelas pessoas que nos fazem bem? Pois é, né? Nós precisamos amar a todas as pessoas, amar também aquelas pessoas que nos fazem mal.
que não nos tratam bem. Essas pessoas também necessitam do nosso amor. E assim como Jesus nos ensinou que devemos amar os nossos inimigos, Ele é fiel e justo. E Ele nos dá o amor para que nós possamos mostrar para todas as pessoas. E quando essas pessoas enxergam esse amor em nós, eles começam a pensar que realmente existe um Deus que faz diferença na vida das pessoas. E eles passam a sentir o desejo de buscar a esse Deus para sentir o mesmo amor que nós sentimos. Mas aí vocês podem perguntar: como, tia, eu vou mostrar amor para essas pessoas se essas pessoas nem sequer gostam de ficar perto de mim? Como que eu vou mostrar amor? Sabe, turminha, a melhor forma de mostrar amor a essas pessoas é orando por elas. Quando nós oramos por essas pessoas, o Espírito Santo de Deus, ele vai bem de mansinho, como uma sementinha no coração dessas pessoas, e ali ele vai germinando e ele vai brotando, e essas pessoas vão sentindo a presença de Deus. Mesmo sem você precisar falar para essas pessoas, o Espírito Santo de Deus, através da sua oração, ele vai tocar no coração dessas pessoas e vai fazer que, assim como Zaqueu teve curiosidade de conhecer a Jesus, de tanto ouvir falar de Jesus, Zaqueu queria muito conhecê-lo. E essas pessoas também, eles ouvem falar de Jesus, mas eles não querem saber. Mas quando você ora, quando eu oro, quando nós oramos por essas pessoas, o Espírito Santo de Deus, ele faz toda a obra. E essas pessoas passam a sentir o desejo de conhecer a Jesus. E assim como Zaqueu teve seu coração transformado através das suas orações, muitas pessoas também podem ter os seus corações transformados. E então, vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelo seu amor, que nós também possamos mostrar a todas as pessoas o amor que vem do Senhor. E que as pessoas que, assim como Zaqueu, são más e não se importam com os outros, que eles também possam sentir o desejo de se chegar mais perto de ti e convidar Jesus para morar em seus corações. Senhor, nós te pedimos também que nós possamos, Deus, estar sempre atentos à tua palavra e buscarmos fazer somente o que agrada ao Senhor. Obrigada pela história de hoje. Obrigada pela minha família, pelo papai, pela mamãe, pelos meus irmãos, pelos meus amigos, por toda a minha família. Em nome de Jesus, amém. Oi, turminha. E aí, gostaram da história de hoje? Muito legal, né? Nosso fruto do Espírito de hoje... Isso mesmo, é o amor. E vocês viram como o amor de Deus ele pode transformar as pessoas? Como Zaqueu era mau, como Zaqueu não se importava com as pessoas e ainda fazia o que era errado. Mas mesmo assim, quando ele conheceu o amor de Jesus, ele foi transformado. Maravilhoso, né? Para a nossa atividade divertida de hoje, nós vamos precisar de lápis de escrever, cola, régua, tesoura sem ponta ou pote. Vocês podem estar utilizando qualquer tipo de pote, tá? Esse aqui eu tenho aqui em casa, então para nossa atividade
eu escolhi esse pote. Aqui, vocês só tomam cuidado que é bom que ele tenha a abertura um pouco larga. Não pode ser tão fininho, porque nós vamos estar colocando algumas coisas aqui dentro, tá bom? Não precisa ser tão grande assim. Um pote que tem uma abertura mais ou menos aqui, assim, que seja a metade desse, não tem problema, tá? Também vamos precisar de EVA, tá? Eu tenho aqui, eu usei, no caso, eu usei esses dois EVAs, eu usei o vermelho e esse daqui. Mas se você tiver em casa qualquer cor de EVA, ou também, lembrando, se você tiver papel cartão, cartolina, ou mesmo folha sulfite que você queira pintar, não tem problema, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês como eu fiz o nosso trabalho, tá? Então eu já adiantei o pote, tá? Para não ficar muito extenso o vídeo. O que eu fiz? Eu comecei a decorar o nosso pote. Então, com este pedaço de EVA, eu cortei um tamanho suficiente que fosse do tamanho da circunferência do pote. Tá? Eu coloquei aqui no meio como se fosse um cinto no nosso pote, tá? Com o EVA vermelho, eu cortei um coração para nós colocarmos bem em frente aonde a nossa marcação aqui, vocês podem colocar em qualquer lugar, vai ser a marcação, será a frente do seu pote, tá bom? Vai ficar assim. Ele está um pouquinho sem graça, por quê? Porque a nossa atividade divertida de hoje não termina por aqui. Isso vocês vão fazer nesta semana. A semana que vem, nós vamos continuar decorando o nosso pote. Mas aí você pode me perguntar, mas tia, por que eu vou fazer um pote? Nós já vamos descobrir juntinhos, tá bom? Deixa o pote aqui. Este pote, ele vai servir para que nós guardamos todos os nossos versículos. Vocês lembram que são 9 frutos do Espírito Santo? Então, nós vamos guardar naquele pote todos os nossos versículos e também nós vamos guardar umas outras coisinhas que durante as outras aulas nós vamos estar fazendo juntos, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu tenho aqui um caderninho, tá? Uma folhinha. O que nós vamos fazer? Vocês, assim como eu, nós vamos escrever o nosso versículo de hoje, tá? Que é assim: devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Aonde está mesmo? Mateus, capítulo 5, versículo 44. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso papel, deixa eu deixar ele mais bonitinho aqui, que tá, tirar essa parte dele. Nós vamos pegar o nosso papel escrito, versículo bonitinho, vamos dobrar e vamos escrever aqui fora assim: primeiro fruto do Espírito, amor. Assim. Então, aqui do lado de fora, vocês vão escrever primeiro fruto do Espírito, amor. Então, vai ficar assim, aqui do lado de fora. E quando nós abrirmos, estará o versículo referente ao fruto, tá? Isso nós vamos fazer durante todas as aulas, tá? Nós vamos pegar o nosso pote,
que está decorado com o fruto do primeiro dia. Vamos colocar aqui. Nas próximas semanas, nós vamos estar voltando com o nosso pote na nossa atividade divertida e vamos terminar de decorá-lo conforme os outros frutos. Então, cada dia da semana a gente vai colocar uma decoração diferente no nosso pote, tá bom? Então, turminha, a nossa atividade divertida de hoje fica por aqui, tá? A semana que vem eu espero vocês. Um beijo, Deus abençoe vocês e tchau, tchau!